Olá pessoal, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos dar continuidade ao curso Estatística Básica. Hoje vamos ver como comparar dois tratamentos, o teste T impar para médias, ou chamado teste T pareado, e o teste para duas amostras independentes com variâncias conhecidas. Então, como comparar dois tratamentos, ou seja, duas amostras? Se elas forem dependentes, eu tenho um tipo de teste, que é o que nós vamos ver agora. Se elas forem independentes, eu posso ter três situações diferentes. Uma primeira, se as variâncias das duas amostras for iguais e conhecidas, eu aplico um tipo de teste. Se as variâncias forem desconhecidas, elas podem ser desconhecidas diferentes ou desconhecidas iguais. Então, ao final, nós temos quatro tipos de testes diferentes para comparação de duas amostras, nesse caso, duas amostras quantitativas. Então, no primeiro caso, duas amostras dependentes. Esse também é chamado de teste T pareado ou teste T impar para média. Então, nós aplicamos ele quando desejamos comparar duas médias populacionais, sendo que para cada unidade amostral realizamos duas medições da característica de interesse. Ou seja, de modo geral, nós pegamos um conjunto de amostras e aplicamos esse conjunto de amostras em um método A e um método B, ou aplicamos alguma intervenção e queremos saber como se comportou essa amostra antes e após essa intervenção. Ou seja, sempre iremos utilizar esse tipo de teste quando há uma dependência do resultado com a amostra, ou seja, a amostra irá interferir no resultado que eu estou avaliando. Isso porque lembrar que eu estou comparando duas médias populacionais. Se eu tenho uma variância referente à amostra, esta variância será inserida no meu teste. Então, nós iremos determinar o valor da diferença. Então, eu tenho dois métodos, ou seja, duas amostras. Há um conjunto de amostra Y e um conjunto de amostra X. E o primeiro passo é determinar a diferença para cada amostra. E essa diferença, no caso a média dessas diferenças, ela vai se distribuir normalmente com uma média μD e uma variância σ2D. As hipóteses do nosso teste, normalmente, como eu quero comparar um sistema antes e após, na maioria das vezes eu utilizo um teste bicaudal ou bilateral, mas nada impede também que ele seja utilizado de forma unicaudal. Então, vou colocar um exemplo aqui de um teste bicaudal. Então, a hipótese nula, meu H0 equivale que a média populacional de X é igual à média populacional de Y, que é dos dois testes que eu estou fazendo, ou dos dois métodos que eu estou comparando, ou da intervenção antes da intervenção e após uma determinada intervenção. E a hipótese alternativa que eu coloquei aqui no sistema bicaudal ou bilateral, eu tenho que essas médias são diferentes. Mas eu posso testar também para uma média ser maior ou ser menor. Bem, da mesma forma aqui, então eu posso ter a média da diferença. Então a média da diferença, isso aqui, essas hipóteses equivale eu fazer o teste para verificar se a média dessas diferenças é igual a zero ou é diferente de zero. Também, da mesma forma, se ela for unilateral, posso verificar se essa média da diferença é maior do que zero ou menor do que zero. Lembrando que aqui a média desses valores das diferenças, ou seja, os desvios, a diferença entre o valor medido pelo método Y e pelo método X, ou pelo método A, ou método B. Então, eu vou avaliar estas diferenças e vou determinar essa média das diferenças. Então, a média das diferenças será 1 sobre N, ou seja, a quantidade de amostras que eu tenho. Então, a quantidade de amostras deve ser sempre igual para os dois métodos, já que eu vou avaliar a diferença, vezes o somatório dos valores das diferenças. E o estimador dele é essa média populacional da diferença.
A variância é a variância dessas diferenças, então 1 sobre n menos 1 vezes o somatório de cada valor de diferença menos a média das diferenças, isso tudo ao quadrado, e o estimador para esse valor de sigma 2D é o meu S2, ou seja, o desvio padrão amostral. Ele é o estimador de sigma 2D. Da mesma forma que a média, esse D bar, que é a média das diferenças, é o estimador de MID, ou seja, a média populacional da diferença. E a estatística T, então isso aqui eu vou ter, com esses valores eu determino a minha estatística T, que é igual a essa média das diferenças menos a minha hipótese da diferença, esse MID, que é a hipótese da diferença, dividido pelo o valor de erro padrão. No caso, o erro padrão aqui eu estou considerando a raiz quadrada da variância das diferenças, ou desvio padrão das diferenças, dividido pela raiz da quantidade de amostras que eu estou utilizando. Ou seja, essa raiz de n, esse n é igual ao número de amostras que eu estou utilizando. E essa estatística t, que eu coloquei aqui como t calculado, ele se distribui conforme uma distribuição t com n-1 graus de liberdade, ou uma distribuição t com ni graus de liberdade. Então, observe, normalmente essa hipótese da diferença é igual a zero, então da forma que eu coloquei aqui essas duas hipóteses, né, que a média de x é igual à média de y, ou isso equivale que a média da diferença é igual a zero, então isso aqui será igual a zero. E aqui também é igual a zero, ou seja, essas diferenças se distribuem normalmente com a média zero, então eu espero que ela distribui com a média zero e uma variância sigma 2D, isso caso a hipótese nula seja verdadeira. No caso, essas diferenças, ela irá depender da forma que eu colocar aqui. Coloquei y menos x, eu vou ter um certo valor. Se eu colocar x menos y, eu vou ter o mesmo valor, só com o sinal oposto. Então, é muito comum, nesse caso aqui, utilizar o módulo. Então, o módulo da diferença menos o valor da hipótese da diferença. E aqui o denominador sempre utilizando o erro padrão. Então, como exemplo, um artigo publicado na revista Química Nova em 2010 por pesquisadores do Laboratório de Caracterização e Processamento de Petróleo, do LabPetro, propõe uma modificação da norma ASTM-D 6470 para a determinação do teor de sal total no petróleo, o chamado IST, Índice de Sal Total. Os autores realizaram o ensaio conforme a norma ASTM-D 6470 e modificado em 7 amostras diferentes. Então, eu utilizei uma metodologia padronizada e uma metodologia modificada e analisei 7 diferentes amostras de petróleo. Então, observe, para cada amostra de petróleo, ela vai ter inerentemente contida nela um certo teor de sal. Então, quando eu aplico os dois métodos, o método ASTM e o método modificado, ocorre que esta diferença que eu vou obter entre o método ASTM e o método modificado vai depender do teor de sal que eu tenho na minha amostra. Se eu tiver uma amostra com baixo teor de sal, é esperado que essa diferença seja menor, seja pequena. Se eu tiver um teor de sal bem elevado, muito elevado, na ordem de 600, 700, é esperado que essa diferença também resulte um valor maior. Então, observe que nesse caso há uma dependência da diferença que eu vou obter com relação ao próprio valor, ou seja, o próprio teor de sal inerente na amostra. Então, aqui são colocados resultados simulados para o método ASTM-D 6470 e o método modificado para as 7 amostras. Eu não coloquei os valores aqui que estão no artigo. E o que é pedido aqui para verificar se há diferença estatisticamente significativa entre as médias do IST dos dois métodos, o método ASTM e o método modificado, ao nível de significância de 5%. Então, vou utilizar esse nível de significância. Então, temos aqui as 7 amostras e os valores para o método ASTM, D6470 e o método modificado, ou seja, o método padrão e o método modificado. Então, as diferenças, vou utilizar a diferença entre o método modificado e o método ASTM, então o valor
um método modificado que eu chamei de Y e um método STM eu chamei de X, mas independe se eu chamar um de X ou Y, que eu vou avaliar essas diferenças. Então, essas diferenças se distribuem conforme uma distribuição T com N-1 graus de liberdade, com a média μD e uma variância σ2D. E como eu quero verificar se essas médias são iguais, então eu tenho as minhas hipóteses. A hipótese nula, que essa média diferença é igual a zero, ou seja, as médias nos valores de ST são iguais, ou seja, os métodos da STM D6470 e o método modificado produzem resultados idênticos. Ou a hipótese alternativa, que o μD, né, ou seja, a média da diferença é diferente de zero, ou seja, esses dois métodos produzem resultados diferentes. Bem, então, fazendo um cálculo da estatística T, então, nesse caso, a hipótese da diferença estamos considerando sendo igual a zero, e com todos os valores calculei a diferença para cada amostra, então 70 menos 56 vai me dar um valor de 14, 77 menos 82 um valor de menos 5, 46 menos 49 vai dar um valor de menos 3 e assim por diante. Então, a média destes valores, ou seja, somei todos esses valores, né, positivo e negativo, somei tudo e dividi por 7. E essa média deu um valor de 8,14. E a variância destes valores aqui me deu um valor de 69,81. Então, ao observar os próprios resultados, observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores positivos e 2 valores negativos. E também é possível observar que os valores positivos eles são superiores aos 2 valores negativos. Então, dá a entender que realmente existe uma diferença entre os resultados do método padronizado, a STM, e do método modificado. Então, o cálculo da estatística T, eu tenho a média da diferença calculada, 8,14, menos a hipótese da diferença, que é o valor de μ0, que é igual a zero, dividido pelo erro padrão. Então, a raiz quadrada da variância que eu obtive, 69,81, dividido por 7. Então, fazendo esse cálculo, encontramos um valor de 2,58. Isso aqui é um valor aproximado. E observando o valor de T tabelado na tabela T de Student com 7 menos 1, que equivale a 6 graus de liberdade, e um nível de significância de 5%, encontramos o valor de 2,45. Então, observe que, vai lembrar que o nosso teste é bicaudal, ou seja, se ele é bicaudal, quando eu for olhar na tabela, depender da tabela que eu estiver utilizando, ele já me dá o valor para 95% de confiança bicaudal, ou se ele me der um valor apenas de um lado da cauda, eu tenho que olhar não o valor para 95%, mas um valor para 97,5%. Então vai depender da tabela. Se eu utilizar uma planilha eletrônica, normalmente a planilha eletrônica me calcula o valor de menos infinito até mais infinito. Então, se eu estou determinando esse valor de menos infinito em direção a mais infinito, eu posso determinar o primeiro 2,5%, já que eu estou utilizando um alfa igual a 5%. Então, como o teste é bicaudal, eu tenho 2,5% à esquerda e 2,5% à direita, de forma que a soma dessas áreas equivale a esse nível de significância que é 5%. Então, eu posso olhar o valor 2,5% à esquerda, esse valor vai me gerar um valor de T negativo, no caso negativo de menos 2,45. Se eu quiser o valor à direita, então eu tenho que somar esse 2,5 mais meu nível de confiança, que é 95%. Aí eu vou chegar 0,95 mais 0,025, eu vou chegar nos meus 97,5%, ou 0,975. Tudo entendido? Então, como o valor de T calculado é igual a 2,58 é maior que o valor de T tabelado, que equivale a 2,45, então há evidência estatisticamente significativa para rejeitarmos a hipótese nula, a hipótese de igualdade entre os resultados do teor de sal dos dois métodos, o método da STM e o método modificado. E a probabilidade de eu encontrar um valor igual a 2,58 ou mais extremo, como o teste é bicaudal, então é 2,58 ou maior, ou
menos 2,58 ou menor, ou seja, eu quero a probabilidade de encontrar um valor mais extremo do que esse para essa estatística T com 6 graus de liberdade. Isso me dá um valor de 4,2%, ou seja, 0,042. Então, aqui está um exemplo, né, de uma distribuição T, dessa distribuição T com 6 graus de liberdade, e aqui os valores limites, né, mais 2,45, menos 2,45, e o valor calculado, o valor que eu obtive da minha estatística, 2,58, que está à direita do 2,45. Então, a probabilidade de eu encontrar um valor igual ou mais extremo a 2,58 equivale a 4,2%, de forma que eu tenho 2,1% à direita e 2,1% à esquerda, ou seja, obter um valor maior do que 2,58 e também menor do que menos 2,58. Observe que o teste é bicaudal. Então, nesse caso, rejeitamos a hipótese nula e admitimos a hipótese alternativa. Ou seja, há evidência estatisticamente significativa para rejeitarmos a hipótese nula. Vale lembrar que se eu estiver utilizando uma planilha eletrônica, para me determinar esse valor da estatística T com 6 graus de liberdade, basta calcular esta área para o valor 2,5%. Eu vou encontrar este resultado aqui, ou seja, como esse resultado é o menos T com 6 graus de liberdade, basta pegar o valor positivo dessa estatística T. Vamos ver esse exemplo agora na planilha eletrônica do Google. Então, trouxe aqui o mesmo exemplo e aqui os resultados dos ensaios. Então, temos os 7 ensaios e os valores do método A e do método B. Então, o método A aqui é o método ASTM D6470 e o método B, o método modificado. E aqui as diferenças. Então, a diferença entre o método B e o método A. E aqui eu calculei algumas estatísticas. Então, o número de amostras, então utilizei a função conte número, então contar quantos números eu tenho aqui, são 7 números. A média, que é igual à função igual média, que é a mesma do Excel. Variância igual var.s, ou seja, variância amostral, e seleciono o meu conjunto. O desvio padrão, que é igual à função desvipad A, ou seja, amostral, e seleciono o mesmo conjunto de dados. E o erro padrão. O erro padrão posso calcular como a raiz da variância dividido pelo número de ensaios. Então, tenho o valor do erro padrão. Então, quando eu calculo a estatística T, eu vou pegar a média menos a hipótese de diferença dividido pelo erro padrão. Então, a hipótese da diferença igual a zero, o nosso nível de significância alfa igual a 5%, a diferença que é igual a essa média das diferenças, o erro padrão, que já está aqui, que é igual a raiz quadrada da variância dividido pelo o número de amostras, e aqui o t calculado. Então, no t calculado, eu tenho o valor da diferença menos o valor da hipótese da diferença dividido pelo o meu valor de erro padrão. Então, eu tenho o meu valor de t calculado. E o valor de t tabelado. Então, observe que aqui no t tabelado, eu utilizei a função inv.t e peguei o valor de alfa sobre 2 e número de amostra menos 1. Então, peguei o valor negativo dessa resposta. Então, vou tirar esse negativo aqui. Então, observe que eu vou obter o valor de t só com um resultado negativo, porque a planilha eletrônica ela calcula de menos infinito até aquela área que eu estou querendo. Então, como eu peguei a metade do valor de alfa, eu peguei 2,5%. Se eu quiser o valor positivo desta função, então, observe, se eu quiser o valor positivo, aqui no lugar de alfa, eu vou ter que colocar o 1 menos o valor de alfa sobre 2. Então, isso aqui é o mesmo que eu utilizar a função inv.t, utilizar a mesma função. Então, aqui na área que eu quero 1 menos o valor de alfa sobre 2, ou seja, vou pegar os 97,5%.
E o número de grau de liberdade, eu vou utilizar o número de amostras menos 1. Então, vou voltar aqui para o mesmo número de casas decimais, então eu tenho o valor positivo. Ou seja, eu posso calcular para o valor de alfa sobre 2, então eu vou ter um valor de t negativo. Nesse valor negativo, basta observar o valor, o módulo desse valor. Ou, fazendo dessa forma, pega 1 menos a metade do valor de alfa. Isso porque o teste é bicaudal. Se o teste fosse unicaudal, não precisaria fazer isso, é apenas pegar o valor de alfa. Bem, e se eu quisesse o valor positivo, era 1 menos alfa. Então, o p-valor, da mesma forma, então eu vou pegar eu quero saber para o valor 2,58, qual a probabilidade de eu obter um valor mais extremo que ele, ou eu poderia pegar o valor mais extremo que menos 2,58 e também multiplicar por 2. Então, eu peguei duas vezes 1 menos o valor desse 2,58. Então, a probabilidade de obter um valor igual a 2,58, ele calcula de menos infinito até esse valor 2,58. Quando eu pego 1 menos esse resultado, eu vou ter o valor à direita dessa distribuição. Então, pego esse valor, multiplico por 2, eu tenho o meu p-valor, a minha probabilidade de obter um valor igual ou mais extremo a 2,58. Ou seja, aqui eu determinei o valor, esse valor positivo, né? Porque eu peguei o valor somente à direita. Bem, agora vamos ver como comparar dois tratamentos, agora com duas amostras independentes, mas com variâncias iguais e conhecidas. Então, desejamos comparar médias de duas populações independentes. Então, esse termo independente, ele deve ser utilizado, nós vamos ver por quê, cujas variâncias são iguais a um valor conhecido, ou seja, eu conheço o valor de variância. Ora, se eu conheço o valor da variância, então a estatística que eu vou utilizar é a estatística Z, ou seja, vou utilizar a distribuição normal. Então, admitimos que as duas populações se comportam conforme um modelo normal, com médias μx e μy, ou μa e μb, ou μ1 e μ2. Então, queremos testar se agora a média da diferença é igual à média da diferença de x menos a média da diferença de y. Tudo bem? Então, aqui o valor calculado aqui é a média de um grupo menos a média de outro grupo. Esse aqui é o meu valor calculado. Quando eu elaborar as hipóteses serão em relação aos valores populacionais. Aqui eu tenho os valores amostrais. Então, a média do conjunto de amostras do grupo X menos a média do conjunto de amostras do grupo Y. De forma que os dados X se distribuem normalmente com média μx e uma variância sigma 2, 0. Eu coloquei esse sigma 2, 0 porque é uma variância conhecida e o y se distribui normalmente com a média μy e uma variância sigma 2 também 0. Então, conhecidas e iguais. Então, na hora de estabelecer as hipóteses, estabeleço olhando para as populações. Então, coloquei novamente aqui um teste bicaudal, mas não necessariamente sempre tem que ser bicaudal, pode ser um teste unicaudal. Então, a hipótese nula é que a média de x é igual à média de y ou a média da diferença é igual a zero. E a hipótese alternativa, que eu coloquei aqui, que essas médias são diferentes ou que a média da diferença é diferente de zero. Então, eu coloquei aqui, eu posso ter um teste unilateral, ou seja, que μx é menor, né, do que μy, ou que a média da diferença é menor que zero, vai ser a mesma hipótese, ou se a média de x é maior do que a média de y, ou que essa média da diferença é maior do que zero. Então, posso estabelecer tanto o teste bicaudal ou unicaudal, conforme está aqui destacado. Então, vou calcular a estatística Z. Por que eu vou utilizar a estatística Z? Devido ao conhecimento da variância, ou seja, eu tenho conhecimento da dispersão dos meus dados, então eu tenho uma boa estimativa da variância. Então, minha estatística Z calculada vai ser igual a média do grupo X menos a média do grupo Y menos a minha hipótese da diferença dividido pela
a raiz quadrada de sigma 2. Então, observe, sigma 2 está diferente aqui de sigma 0,2, porque aqui eu vou ter uma variância combinada ou uma variância ponderada. Então, de forma que esse sigma 2 é igual à variância da diferença dessa estatística aqui, que é igual à variância da média de x menos da média de y. Ok? Então, isso equivale a somar a variância de x mais a variância de y. Então, a variância de x é sigma 2 sobre o número de amostras de x, mais essa variância de y, sigma 2 sobre o número de amostra de y. Isso porque eu tenho médias de x e média de valores de y. Então, como essa variância é conhecida, então eu posso escrever também desse formato. Sigma 2, 0, que multiplica 1 sobre o número de amostras de x mais 1 sobre o número de amostras de y. Então, posso utilizar deste formato aqui ou desse outro. Então, lembrando que aqui esse sigma 2 não é diretamente utilizar o valor de sigma conhecido, ok? Então, até coloquei aqui, não coloquei o zero, isso aqui é uma variância combinada. Às vezes é até interessante também utilizar o termo var combinado ou variância ponderada aqui no denominador. E vale destacar que a suposição de independência, isso aqui é interessante, a suposição de independência entre as amostras foi necessário para obter a variância, uma vez que a covariância entre as médias amostrais é igual a zero. Então, lembrar do teorema central do limite, já que eu estou fazendo essa combinação dessas variâncias dessas duas variáveis, eu devo adicionar aqui também a covariância entre elas, mas como elas são independentes, são médias de duas amostras independentes, então se elas são independentes, então a covariância entre elas é igual a zero. Então por isso que não tem aqui o termo da covariância entre a média de x e a média de y. Então por isso que tem que ser duas amostras independentes. Então, aqui o resultado de Z calculado é comparado com o valor de Z da distribuição normal padrão. Então, como exemplo, um pesquisador enviou 7 amostras de água para 2 laboratórios que utilizam diferentes metodologias para determinação de ferro. As amostras referem-se a uma mesma campanha de coleta e possuem o mesmo teor de ferro. Então, foi utilizado esse dispositivo que as amostras possuem o mesmo teor de ferro para que, em cada ensaio que eu utilizar, não houver diferença observada em relação à diferença do ferro contido nas amostras. Ou seja, isso me garante a independência entre as amostras, ou seja, não há uma dependência do resultado com o teor de ferro em cada amostra. Então, sabendo que os resultados utilizados que os métodos utilizados por cada laboratório possuem variâncias iguais a 40 mg por litro ao quadrado, toda essa unidade ao quadrado, a partir dos resultados obtidos pelos dois laboratórios, avalie se os métodos apresentam resultados iguais. Então, utilizar um nível de significância de 5%. Então, eu tenho os resultados da amostra 1, 2 até a amostra 7. Então, a primeira amostra é 61,2, para o método A, para o método B 66,5 e assim por diante. Então, o primeiro passo é estabelecer as hipóteses. Então, a hipótese nula, a média dos resultados dos dois métodos são iguais, e a hipótese alternativa, que a média dos resultados dos dois métodos são diferentes. Então, as hipóteses podem ser formuladas também como H0, a média de A é igual à média do método B, ou que essas médias são diferentes. E a variância combinada, meu sigma 2, é igual à variância de XA mais a variância de XB, supondo sempre que elas são independentes. Então, eu tenho sigma A ao quadrado sobre o número de amostras de A, mais sigma B ao quadrado sobre o número de amostras de B. E o meu valor de Z calculado é igual à média de A menos a média de B, menos a hipótese de diferença dividido pela raiz da variância combinada. Isso vai distribuir normalmente com a média de MD, que é essa hipótese da diferença, menos e variância igual a 1, já que aqui os dados estão padronizados. Então, vou comparar com a estatística Z, onde eu tenho o valor Z alfa sobre 2 e menos Z alfa sobre 2. Então, lembrando, se eu for numa planilha eletrônica, eu posso determinar o valor de
2,5% de área, que eu vou obter o valor negativo de menos Z alfa sobre 2 e posso utilizar o valor absoluto para comparar com o meu valor calculado. Lembrando, o valor de Z, entre ele ser positivo ou negativo, vai depender do que eu colocar aqui entre a média de A menos a média de B ou a média de B menos a média de A. Eu só vou alterar o sinal, já que essa hipótese da diferença nós vamos considerar como zero, já que se MA igual, né, mid A igual a mid B, então vou considerar que essa diferença é igual a zero, e a variância combinada é um valor positivo, dado que essa variância é igual a 40. Então, as hipóteses, média do método A igual a média do método B, e a hipótese alternativa que a média do método A é diferente da média do método B. Então, a variância combinada, então eu tenho que a variância de A, que é igual a 40, dividido pelo número de ensaios de A, que é igual a 7, mais a variância de B, 40 também, sobre o número de ensaios do método B. Lembrando que esse número de ensaios para esses dois métodos, para esse tipo de teste, não precisam ser iguais. Então, poderia ter 7 ensaios num e 9 ensaios do outro, 10 ensaios. De forma que esse resultado me gera um valor de 11,43. E agora eu determino a minha estatística Z. Então, a média de A, 65,7, menos a média do método B, 70,8, menos a hipótese da diferença, que é igual a zero, dividido pela raiz da variância combinada. Isso vai me dar um valor de menos 1,5. Lembrando, se eu fizesse método B menos o método A, eu obteria um valor de mais 1,5. Então, o meu valor Z calculado menos 1,5, o valor Z tabelado da distribuição normal bicaudal, 1,96. Então, observe, vou pegar o valor positivo, né, mais 1,5, que é menor do que o valor da distribuição Z, que é igual a 1,96. E a probabilidade de eu obter um valor igual ou mais extremo do que menos 1,5 e mais 1,5 é de 0,134 ou 13,4%. Então, observe, o valor que eu encontrei, né, menos 1,50, está aqui, ou seja, dentro da região de aceitação da hipótese nula. Os limites que eu tenho aqui para a minha aceitação da hipótese nula equivale a menos os valores de menos 1,96 até mais 1,96. Então, a probabilidade de obter um valor igual ou mais extremo a esse valor de 1,50, né, maior que 1,50 ou menor que menos 1,50 é de 0,134 ou 3,4%. Então, assim, não rejeitamos a hipótese nula. Então, como o p-valor é igual a 0,134, é maior que o nível de significância adotado, que é 0,05 ou 5%, não rejeitamos a hipótese nula, né, de que os métodos produzem resultados iguais. Então, trazendo esse problema para a planilha eletrônica, então temos o mesmo problema e aqui os resultados dos dois métodos. Então, o resultado do método A e do método B, observe que aqui eu não coloquei a diferença. Isso porque, nesse caso, como eu vou calcular a minha estatística Z, eu vou pegar a diferença entre o método A e o método B, ou entre o método B e o método A. E a variância, aqui também eu não calculei, porque a variância o problema me deu, que é 40. Então, aqui eu determinei a média, né, a média do método A, e aqui a média do método B, da mesma forma que o número de ensaios do método A e o número de ensaios do método B. Lembrando que não necessariamente para este teste, esse número de ensaios precisa ser o mesmo para os dois métodos. Então, meu valor de alfa, 5%, a hipótese da diferença, que é igual a zero, e aqui o valor da diferença, ou seja, a média de A menos a média de B. Eu poderia utilizar a média de B ou menos a média de A, da forma que eu utilizei aqui é de B menos A. E a variância ponderada. Então, eu peguei a variância do método A dividido pelo número de ensaios do método A, mais a variância do método B, menos dividido pelo número de ensaios do método B. Mas me gerou o valor de 11,43. E aqui o valor de Z calculado. Então, ou seja, eu pego a minha diferença entre os dois métodos, menos a hipótese da diferença, dividido pela raiz quadrada da variância ponderada. E obtive um valor de 1,50. Bem, como eu mostrei anteriormente, aqui eu apenas peguei, o valor absoluto dessa diferença do método A menos o método B.
Isso porque, já que essa diferença eu poderia colocar o método A menos o método B ou o método B menos o método A, isso só iria variar no sinal da estatística Z calculada. Então, estaria menos 1,50, conforme eu mostrei no exemplo, ou o valor de mais 1,50. E o valor de Z tabelado, aqui eu peguei o valor positivo, né? Eu peguei o valor para como a minha planilha calcula de menos infinito até mais infinito, então se eu quero o valor de 5% para um teste bicaudal, eu tenho 2,5% à esquerda e 2,5% à direita. Então, para pegar até os 2,5% à direita, eu preciso de 97,5% da distribuição. Ou seja, se eu utilizasse aqui a mesma função normal padronizada, se eu pegar o valor de 2,5%, ou seja, o valor de alfa sobre 2, eu vou ter a mesma estatística, só vou voltar aqui para vou ter a mesma estatística, só com o sinal negativo. Isso porque eu estou pegando a área de menos infinito até esse ponto que me dá uma área de 2,5% da distribuição normal. Então, posso utilizar 2,5% ou o valor para 97,5%. E aqui, do valor de Z calculado, a probabilidade de obter um valor igual ou mais extremo. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas vezes, né, o valor que eu vou pegar de menos infinito até o ponto que eu tenho de Z igual a 1,5. Então, a probabilidade de obter um valor mais extremo é o complemento, ou seja, 1 menos esse valor que eu determinei. Multiplico por 2, vou encontrar o valor da minha probabilidade de obter um valor igual ou mais extremo. Igual ou mais extremo, ou seja, maior que 1,5 ou menor que menos 1,5. Lembrando que eu só faço essa observação dos dois lados da minha distribuição porque o teste é bicaudal. Se fosse unicaudal, eu calculava diretamente de menos infinito até aquele ponto que eu estou observando, né? Se fosse menor ou se fosse maior, 1 menos esta diferença. Tudo bem? Então, por exemplo, eu poderia pegar, aqui também eu calculei duas vezes esse valor, se eu pegasse aqui a diferença, né, da forma que está aqui, se eu pegasse sem ser o valor que eu estou determinando aqui, que é o valor absoluto, se eu pegar somente o valor negativo, ou seja, a média do método A menos a média do método B, então o valor que eu iria obter para a estatística Z seria menos 1,5. Então, nesse caso, eu pegaria duas vezes o valor de menos infinito até aquele ponto. Então, vamos ver como que ficaria isso. Então, se eu pegasse direto, então calculando, eu teria o valor de menos 1,5. Então, aqui, observe que alterou o valor dessa estatística. Então, não preciso desse duas vezes eu não preciso de 1 menos esse valor. Então, pego direto duas vezes o valor, já que aqui vai me dar de menos infinito até o valor de menos 1,5, eu pego duas vezes esse resultado. Tudo bem? Mas é sempre bom entender, né, como que é calculado este valor dessas áreas para sabermos qual o exato p-valor do meu teste. Bem, por hoje é só. Bons estudos!